Agora nós vamos fazer um bolo que é um espetáculo, delicioso e muito bom para vender. É o bolo cocada caramelado. Esse bolo é divino. Nós vamos começar pelo caramelo. Então eu vou ligar aqui no fogão e eu vou derreter 1,5 xícaras de açúcar. Vou fazer um caramelo com esse açúcar. Pessoal, ó, aqui já tá quase pronto, ó. Vou diminuir um pouquinho a temperatura do meu fogãozinho aqui. Na hora que tirar todos esses pedacinhos, não pode ficar com nenhum pedacinho, porque se ficar com algum pedacinho de açúcar sem dissolver, não vai dissolver depois do bolo. Ah, mas vai pro forno. Não, mas ele não dissolve, tá? Então precisa dissolver bem o açúcar, mas não deixar ficar muito escuro, tá? Ó, já chegou aqui, ó, tá vendo? Dissolveu todo o açúcar. Eu vou acrescentar o leite. Acrescenta de uma vez, ó, ele vai subir e você já vem aqui, ó, com a margarina, que é 1 colher de sopa. Aqui é 100 ml de leite e aqui é 1 colher de sopa de margarina. Pode ser com sal, não tem problema nenhum. Vou diminuir mais um pouquinho aqui. E aqui nós vamos dissolver todo ele aqui no leite, a margarina, para fazer o nosso delicioso caramelo, tá? Se eu precisar de mais um pouquinho de leite, eu vou colocar, mas agora primeiro eu vou tentar dissolver eu vou dissolver todo o açúcar e aí vocês vão ver o ponto certinho. Ó, aqui eu já dissolvi bem o açúcar. Ó, esse caramelo aqui, ó, delicioso para você até colocar num potinho aí, quando for tomar um sorvete, você colocar em cima. Só que pro bolo eu quero deixar ele um pouquinho mais líquido. Então eu vou pingar mais um pouquinho aqui, ó, e vou dar uma mexidinha para ele ficar mais líquido, tá? Porque tem que molhar bem o seu coco. Vai ficar um caramelo assim com o coco bem molhadinho, vai ficar uma delícia. Prontinho, ó. Já ficou bem mais líquido, o ponto certinho que eu queria. Agora eu vou desligar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma forma, essa é uma forma grande, tá? Essa receita dá um bolo grande ou 2 pequenininhos, tá? Mas eu vou fazer o grande. Essa é uma assadeira de teflon. Então, como ela é uma assadeira de teflon, eu gosto, quando eu vou levar no forno, colocar uma outra assadeira de alumínio aqui, ela dentro. Porque eu já sei várias vezes bolo assim antes de colocar e sempre fundinho fica mais escurinho. E eu não gosto. E às vezes pode até queimar o seu bolo. Então, eu prefiro colocar assim. Mesmo que vai o caramelo, eu vou dar uma untadinha, tá bom? Mas se você não quiser, não precisa. Eu não gosto muito de arriscar, então eu gosto de dar uma untadinha aqui com o desmoldante, assim, ó. Isso. Agora eu vou vir com o caramelo e vou colocar no fundo da assadeira. Todo o caramelo aí. Coloquei todo. O que eu vou fazer antes que esfrie? Eu vou pegar o coco. O coco é 1,5 xícaras de coco flocos. Eu gosto muito de usar o coco flocos, tá? Mas se você não tiver aí, quiser fazer para experimentar, pode ser o coco ralado também, mas eu dou preferência para o coco flocos. Então você vai polvilhando assim, ó, todo o caramelo.
até cobrir todo o caramelo. Não pode aparecer nem um pedacinho do caramelo. Por que eu tenho que fazer essa parte bem antes de bater a massa? Porque agora eu vou colocar isso aqui na geladeira. Enquanto esfria um pouquinho na geladeira, eu vou bater a minha massa. Então é o tempo mesmo de esfriar. Eu vou colocar até no freezer para gelar mais rápido. Eu não aconselho vocês colocar a massa quente, porque a massa ela tem fermento. Aí se você colocar quente, o que vai acontecer com o seu bolo? Ele já vai começar a crescer. Então, eu gosto de colocar até no freezer para agilizar o processo, deixar esfriar completamente a assadeira. Aqui embaixo não tem problema, tá um pouquinho morno, mas a assadeira tem que estar totalmente fria. Então eu vou colocar lá no freezer e vou começar a fazer a massa do bolo. Enquanto o nosso caramelo esfria lá no freezer, nós vamos bater a massa. Então, no liquidificador, vou colocar 3 ovos, meia xícara de óleo de soja, um vidrinho de leite de coco de 200 ml, uma xícara e meia de açúcar. Vou dar uma batidinha antes de colocar a farinha e o fermento. Vou dar uma paradinha para tirar aqui do lado. Então você desliga, passa a espátula só para misturar bem o açúcar aqui e vou continuar batendo. Batendo mesmo, eu já vou acrescentar a farinha aos poucos. Pessoal, muito cuidado ao colocar a espátula. Lembra, nunca chegar até o fundo. Eu venho aqui, ó, só por cima, só onde tem a farinha mesmo, para ajudar o liquidificador a bater. Se o seu liquidificador é potente, você não vai precisar fazer isso, tá bom? Vou bater mais um pouquinho para terminar de misturar a farinha aqui. E depois que eu terminar, eu vou desligar e vou acrescentar o fermento. Prontinho. Antes de acrescentar o fermento, eu vou pegar o meu caramelo, que já deve ter esfriado. O nosso caramelo já está frio. Aqui embaixo ainda está um pouquinho morno, não tem problema. Mas a assadeira está geladinha. Então é hora da gente acrescentar a nossa misturinha. Vou bater e batendo eu vou acrescentar o fermento. Não bata muito, é só mesmo para misturar. Agora eu vim aqui. E vou acrescentar aqui em cima. Aqui eu vou rapar bem, para não deixar nem um pouquinho de massa. Essa massa, ela é muito gostosa também, se você quiser fazer
um bolo para o café da tarde, somente um bolo simples, essa massa ela é muito saborosa porque ela vai o leite de coco, fica muito úmida, deliciosa. Aconselho também, se você não quiser fazer o caramelo, só fazer a massa. Mas aquele bolo especial mesmo é com caramelo. Agora eu vou colocar aqui na minha forma e vou levar no forno 180 graus por cerca de 40 a 45 minutinhos. Pessoal, nosso bolo cocada caramelada já ficou pronto. Ele tá morninho, tá? Então nós vamos já desenformar ele. Vou pegar uma faquinha e vou vindo aqui, ó, passar toda a lateral dele. Passou bem, dá uma passadinha aqui no meio assim, ó, de leve. Só pra ver se não grudou, porque ele cresce bastante. Olha como ele cresce. Agora, ele vai ficar um pouco do caramelo embaixo. Então, ele é um pouquinho difícil para desenformar. Então, nós vamos colocar e ver se desenformou. Se não desenformou, eu vou colocar no fogo um pouquinho essa parte de baixo para ajudar. Vamos ver se eu consigo desenformar ele assim, porque ainda ele tá bem morninho. Olha, consegui. Só um pouquinho. Mas o bom é vocês levarem no fogo para dar uma esquentadinha. Lembra que eu falei que ia ficar o caramelo aqui embaixo? Agora o que vocês vão fazer? Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, vocês vão passar assim, ó. E vai colocando em cima do bolo, tá? Certo é vocês dar uma esquentadinha. Eu vou dar uma esquentadinha? Já eu volto aqui, porque ele tá um pouco já frio, o bom ele tá bem quente. Pessoal, levei ele no fogo, não mostrei pra vocês que meu fogão é de indução, aquele que eu uso aqui no curso. Mas eu levei lá no fogão a gás pra ele dar uma esquentadinha. Agora, ó, já ficou molinho, aí eu venho colocando aqui, ó. Ele tá molinho, tô segurando até com pano porque tá bem quente. Então você coloca um pouquinho lá no fogo, já vai ser o suficiente, tá? E tem que colocar essa cocada, gente, porque ela que vai dar todo o sabor no seu bolo, tá? E ela fica assim mesmo, ela fica no fundo da forma. A receita é assim. Então, assim, por mais que você esquente, você fala assim, eu vou esquentar para desenformar. Sempre vai ficar um pouco no fundo da forma. Então, você coloca todo o caramelo com a cocada aqui. Aí você vai vir, deixa eu tirar um pouquinho cair no prato. Fica bonito. Agora você vai vindo aqui, ó, com a colher e vai dando uma ajeitadinha. Esse bolo também é um bolo rústico. Então ele não é um bolo assim, nossa, que perfeito que fica, tá? Ele é um bolo rústico. Se você gostar dele assim, do jeito que eu desenformei, e quiser colocar toda essa cocada dentro do bolo, também pode. Eu já fiz assim também. Mas eu gosto mais assim de colocar em cima. Ele tá quentinho, daqui a pouco ele já vai se acomodando. Esse é um dos melhores bolos que eu já comi. É muito bom. Prontinho. Agora eu só vou dar uma limpadinha no prato. E ele é um bolo assim mesmo, rústico. Na hora esse bolo, como eu vendo ele, eu não coloco aquelas embalagens de plástico, tá? Eu coloco um papel filme em cima deles. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os bolos, as fotos dos bolos, e você vai ver com o plástico filme como ele vai ficar bonito. Assim, pra mim ele está lindo, porque ele é um bolo mesmo rústico.
Mas quando você coloca o plástico filme nele, vai ficar mais lindo ainda.